Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa manhã. Vamos para mais uma live aqui com a palavra, uma oração, um decreto espiritual sobre a sua vida. A todos que forem chegando, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Shalom Suelen Escomal. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem, só do meu Senhor. Pega a tua cama e vai pra pava. Pega a tua cama agora e vai profetizar. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem. Shalom Walter. Shalom, shalom, Anne Magalhães. Shalom, Renatinha. Quer explicação? Pastora Jo, shalom. Pastora Demar Castoldi, shalom. Shalom, Eliane, tudo bem? Glória a Deus, pessoal. Compartilha essa live aí. Convido o pessoal para cá, para ouvir uma palavra, receber uma oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos chegando, a todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. No nome de Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Compartilha a live, clica no aviãozinho. Chama os seus contatos para cá.
Hoje eu quero meditar com vocês em Juízes, no capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. E vamos ler a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Era então Jefté, o gileadita, um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Bom dia, Rosi, tudo bem? E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Olha esse detalhe aqui. Os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e seja o nosso chefe, seja o nosso líder, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Bom dia, Meira C. Carvalho. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos, conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe. Shalom, pastora Thalita, seja bem-vinda. E o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, de Mispá de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro,
Voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Versículo 37. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vá. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Shalom, shalom, Kim. E aí, meu profeta, como é que você está? Tudo bem? Roxilane, shalom, pessoal que chegou aí agora, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje meditando no texto de Juízes, no capítulo 11, e eu li alguns versículos para você entender essa história aqui, muito conhecida, e eu quero extrair algumas lições, fazer algumas aplicações, principalmente nessa estação que nós estamos. Estamos na estação da paternidade. Estamos na estação que você precisa aprender a ouvir a voz do Pai. Estamos numa estação onde eu acredito que você vai entrar na terra da promessa. Amém? Eu acredito que nesse mês, esse mês de agosto, será um mês aonde o Eterno cumprirá muita coisa que Ele tem prometido na sua vida. Amém? Olha só. Olha o prejuízo espiritual. Olha como que um líder, ou a pessoa que exerce uma liderança, um papel de liderança, se ele não estiver equilibrado emocionalmente, curado nas suas emoções, mesmo sendo cheio de dons, mesmo cheio de talentos, ele pode colocar em risco sua própria casa, sua própria família, em detrimento, em decorrência da sua alma ferida e machucada. O texto aqui lido diz assim, que Jefté era um homem valoroso. Perceba que o texto começa exaltando as qualidades de Jefté. Era um homem forte, valoroso, tinha valor. Inclusive, uma das qualidades de Jefté aqui, que você conseguiu ver na própria leitura que eu fiz, é que ele é um homem de palavra. Por quê? Porque ele libera uma palavra e ele fala, se o Senhor me der a vitória sobre os filhos de Amon, sobre os amonitas, primeira coisa que sair na minha casa, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. E saiu a própria filha, e ele teve que cumprir esse voto. É um homem de palavra, né? Hoje em dia, a gente tem visto poucas pessoas que têm honrado a palavra, que têm falado e cumprido. Essa é uma das características e de uma das qualidades imprescindíveis para uma liderança. O cumprimento de uma palavra. Falou, cumpra, né? Falou, não tem como cumprir, peça desculpas, peça perdão, né? Mas a sua palavra tem um peso no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é movido por palavras. Não é o que você pensa, é o que você diz. Então Jefté era um homem de palavra, um homem forte, valente, um líder nato. Agora preste atenção, nós vivemos dias onde um espírito de engano opera fortemente, e esse espírito de engano, ele consegue ter êxito nos ouvidos de muitas pessoas, porque muitos também estão feridos, despreparados emocionalmente, acabam
acreditando que uma pessoa por deter um dom, uma pessoa por fazer sinais, por pregar bem, por ministrar bem, manifestar o poder, essa pessoa está debaixo da operação do Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz no livro do Evangelho de Mateus, que não é pelas obras, não é aquilo que nós fazemos, o que nós fazemos não determina quem somos. Jesus mesmo disse: vós serão conhecidos, vocês serão conhecidos pelos frutos, não é pelas obras. Então uma árvore boa vai produzir frutos bons. E o texto de Mateus, do capítulo 7, diz que aquelas pessoas pregaram, expulsaram demônios, curaram, fizeram muitas coisas. E fizeram, olha só, fizeram no nome de Jesus. Não foi no nome do diabo. Não foi no nome de Satanás que eles fizeram. Eles fizeram no nome de Jesus. Fizeram, aconteceram, fizeram sinais, maravilhas. Mas a palavra do Senhor para eles é: eu não conheço vocês. Porque não há intimidade entre nós. Não há cumplicidade, não há relacionamento. Vós praticais a iniquidade. Não tem como, não existe uma aliança entre nós. Mesmo vocês fazendo em meu nome. Por quê? Porque se moviam pelos dons, porém com a alma totalmente dilacerada, desalinhada, enferma. Isso é muito sutil e muito forte. Por quê? Porque uma pessoa que tem um dom, um chamado, uma pessoa que tem algo que foi impresso e imprimido no seu espírito, se ele não for curado, ele vai se esconder justamente atrás desse dom. Ele vai se esconder justamente atrás do seu talento. Por quê? Porque ele acredita que esse talento, esse dom, essa espiritualidade é uma forma de se esconder e esconder a sua alma ferida, as máculas na sua alma, suas feridas, suas rejeições, seus traumas. Então é mais cômodo eu esconder atrás dos dons do que me abrir para ser e permitir ser curado, ser restaurado. Porque para você ser curado, para você ser liberto, para você ser transformado, você precisa se expor, você precisa se abrir. Não existe libertação se não houver transparência. Vou repetir: não existe libertação se não houver transparência. A transparência é o grande passo para ser libertos. Se eu fosse você, anotava essa frase. Se eu fosse você, eu anotava esse código aí. A transparência é a chave para a libertação. Quanto mais transparente você for, quanto mais verdadeiro você for, mais liberto você será. Vocês estão aí, pessoal? Vocês estão comigo na palavra? Hoje estou vendo aqui poucos comentários, ninguém fala nada, né? Não estou vendo aqui nenhum coraçãozinho aparecendo na tela, nem um joinha. O coraçãozinho é o glória a Deus, o joinha é o aleluia, a palminha é aleluia. Fala comigo aí. Então, na transparência você vai ser liberto. Só que olha só, uma pessoa que tem um dom, e olha só, Deus não tira o dom. Mesmo a pessoa no pecado, Deus não tira o dom. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que Saul estava indo matar Davi. Saul estava indo com ódio, ira no seu coração e um sentimento de vingança, de morte. Estava debaixo da operação do espírito da morte.
E quando Saul estava indo, ele vai passar no meio dos profetas. Então, quando ele chega no ambiente profético, meu Deus, isso aqui é muito forte. Quando ele chega no ambiente profético, com todo aquele ódio no seu coração, com toda a sua raiva, com toda a sua ira, o texto diz que Saul profetiza. E há um alvoroço. Amém, Anne? Forte? Porque a conversa, a cena, o fato espalha e o povo começa. Saul está no meio dos profetas profetizando. Agora olha que forte. Profetizando. Um homem com um coração cheio de ódio, um coração cheio de raiva, mas no ambiente profético. Então aqui você já pega uma chave, viu? No ambiente profético todos podem profetizar. Porque há uma diferença entre profeta, ministério profético e o profeta de ofício. Ambiente profético, ministério profético, profeta e ministério profético. No ambiente profético, todos podem profetizar, até aquele que está endemoniado. Você está aí ou não? Porque Deus, quando te dá o dom, Ele não te tira. É imutável. Perdão. É irrevogável. Ele não tira. Só que Jesus vai olhar para esses tais e dizer: não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Jefté, presta atenção, gileadita, Jefté era das regiões de Gileade. Gileade era a terra do bálsamo, conhecida pelas ervas medicinais, lugar, ambiente de cura. Jefté nasceu no ambiente da cura, mas não era curado. Vou repetir. Jefté nasceu no ambiente da cura, mas não era curado. Os bálsamos de Gileade, até um louvor muito bonito, antigo. Há remédio em Gileade. A cura em Gileade. Jefté, um homem forte, valente, mas aparece uma palavrinha aí, que é a descompensação da sua personalidade. Marcelo, shalom, meu amigo. Porém, escreva aí, todos nós temos um porém. Escreva nos comentários aí. E aí eu já estou perguntando para você, qual é o seu porém hoje? Qual é o seu porém hoje? Todos nós temos um porém. As suas qualidades, seus dons, seus talentos, suas virtudes. Mas tem um porém. O apóstolo Paulo tinha um porém, um espinho na carne. E ao contrário do que muitos aí dizem, que o espinho, o espinho de Paulo era a ausência de mulher, porque ele era casado, e realmente isso eu tenho que concordar, porque fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio tem que ser casado. E é justamente ele que vai escrever cartas acerca do casamento, né? Então Paulo, alguns dizem, alguns teólogos, que o espinho na carne de Paulo era a ausência de mulher. Outro dizem que era uma cegueira, né,
ele era cego, né? Um problema nos olhos, mas não é nada disso. O próprio texto, o próprio texto nos mostra quem era ou qual era o espinho né, da carne na vida de Paulo. Mas eu não vou contar isso aqui não, porque isso aí são pérolas que tem que ser contada num ambiente mais restrito. Sheila, Shalom, todos nós temos um porém. E o texto aqui vai dizer qual é o porém de Jefté. Ou seja, filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, se envolveu com uma prostituta. Jefté é filho de um adultério. Filho de uma prostituta. Interessante que o texto não fala. Poderia falar. Filho de Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta. Não, mas o texto é enfático. E aqui é para a gente entender. Ele é filho da prostituta. Com Gileade. Aqui começa a descompensação da personalidade de Jefté. Aqui é onde Jefté foi ferido. Aonde ele foi ferido, AP? Ele foi ferido na paternidade. Ele foi ferido porque nasceu dentro de um contexto de um fruto de um relacionamento indesejado. Quantos de nós nascemos? Quantos nós estamos aqui hoje, mas nós não fomos programados. Nós não fomos planejados pelos nossos pais. Não sei você, mas os meus pais eram novos, inexperientes, numa relação, não eram casados, eram namorados, né? A minha mãe engravidou. Não os culpo, já os perdoei, entendo perfeitamente o sentimento, o desespero deles, na época, novos, sem experiência, e o detalhe mais importante, eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito de Deus, eles não conheciam a palavra, não conheciam a verdade, traziam também marcas em suas almas, históricos repetitivos, de problemas familiares, de separações, divórcios, problemas na área sexual. Então, ao saber que estava grávida, minha mãe entra num desespero, compartilha com meu pai, ele também. A princípio, né? E aqui já vê uma batalha no mundo espiritual. Vamos abortar, né? Então, é uma situação indesejada. Um filho que foi gerado de forma indesejada. Assim foi Jefté. E aqui começa os ataques. Os ataques de Satanás para destruir a identidade de Jefté. E é assim que acontece na vida de muitos. Aconteceu na vida de muitos. Talvez você que está aqui ouvindo essa palavra hoje, talvez você foi gerado fruto de uma gravidez indesejada. Seus pais não te programaram, seus pais não planejaram a sua vinda. Você veio, né? Quando descobriram, né? Tiveram uma surpresa porque não esperavam isso. Mas olha só, eu quero te deixar para você uma palavra para você alegrar o seu espírito agora. Porque mesmo que os seus pais terrenos não planejaram e não desejaram a sua vinda,
o Pai Celestial, Ele desejou. O Pai Celestial te planejou. O Pai Celestial te projetou. O Pai Celestial, no seu plano soberano e eterno, mesmo diante de um contexto, de um ventre, de um pai, de uma casa, de uma família que não estava preparada para receber você, o céu, me assou que tá. Você não é obra do acaso. Você não foi um fruto de um anticoncepcional que não deu certo. Talvez você foi fruto de um abuso. Talvez você foi fruto de uma relação sexual que você não queria, indesejada, mas o Eterno estava lá. Ele é o Pai, Ele é o Pai eterno que te projetou desde a eternidade. Obrigado, amor. Vocês estão aí ou não? Quem tá entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Vem comigo. Posso continuar? Fala para mim aí. Fala para mim. Eu sei que o Espírito de Deus já está falando com algumas pessoas aqui. Eu sei que o Espírito do Eterno já está mexendo nas entranhas de algumas pessoas aqui. E quando uma pessoa é ferida desde o ventre, porque o ataque das trevas já começa a partir do momento que você começou a ser gerado no ventre. A batalha já começa ali. O ambiente, as falas, aceitação ou desaprovação, amor ou raiva, alegria ou tristeza, os sentimentos do pai, da mãe, as impressões no espírito do pai e da mãe, isso já vai formando a criança. Há uma vida no útero, há um ataque. Assim foi na vida de Jefté. Assim também é na vida de muitos. Jefté, filho de Gileade. Olha só. O filho da prostituta. O filho da mãe solteira. O que eu vejo aqui? O versículo 2 diz assim: e também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram Jefté. Olha só. Ele nasceu, Gileade tinha outros filhos, e agora os próprios irmãos expulsam Jefté da casa. Existem duas rejeições aqui. Há uma rejeição ativa e há uma rejeição passiva. A rejeição ativa é quando Jefté foi gerado. A rejeição passiva é que você não vê no texto o pai de Jefté se levantando para impedir que os filhos não expulsassem o irmão. Então é um pai passivo, é um homem frouxo, é um homem que não tinha sacerdócio, porque ele poderia muito bem ter impedido que os filhos expulsassem o irmão.
Era a hora dele se manifestar como pai, como autoridade, e impedir que aquilo acontecesse. Porque Jefté já tinha sido golpeado na infância, no ventre. A sua história já nasceu debaixo desses golpes do inimigo. A sua identidade já estava marcada. Ele não era conhecido como Jefté. Ele era conhecido como filho da prostituta. Porque o primeiro ataque das trevas é contra a sua identidade. Por isso que eu não gosto de apelidos, porque todo apelido que você teve ou tem é uma obra do inimigo, é das trevas. O apelido é uma forma que Satanás usa sutilmente para macular, bloquear e impedir o cumprimento do seu propósito. Por quê? Porque nome é identidade no mundo natural e no mundo espiritual. Então Satanás sutilmente, até de forma, de uma falsa alegria, de algo hilário, ele traz o apelido para mascarar, camuflar a verdadeira identidade. Se você que está aqui, você tem um apelido, eu quero quebrar essa maldição na sua vida hoje. Pode escrever nos comentários aí. Você tem um tipo de apelido? Você é chamado, você não é chamado pelo seu nome? Vou melhorar a pergunta. Você não é chamado pelo seu nome? Então tem um ataque contra a sua identidade. Porque Jefté não era chamado de Jefté. Quem chama de Jefté aqui é a palavra. Mas os seus irmãos, a madrastra, as pessoas na rua, o chamavam de o filho da prostituta. Vocês estão aí, pessoal? Eu vou parar. Ninguém fala nada, não estou vendo aqui ninguém manifestando. Meu Deus. Vamos orar. Quem aqui tem um pedido de oração? Vamos orar. Vamos fazer uma oração aqui no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Sim. A Sheila está pedindo oração aí por ela, pelo seu esposo José. A Evânia pede oração pela sua vida espiritual. Glória a Deus. A Rochilene pede oração pela família, pela filha Juliana. A Jaqueline pela família. Glória a Deus. A Silvana pelo filho com ansiedade. A Anne pede pelo seu esposo Rafael. A Safira pela vida espiritual. A Ju Tomiati pelo filho Jonathan. Senhor, em nome de Jesus, Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Eu quero apresentar, meu Pai, todas as pessoas que estão aqui nessa live e que manifestaram o seu pedido de oração. Meu Deus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, visita cada um, visita o anseio de cada um, visita a necessidade de cada um. Pai, eu abençoo cada pessoa que fez seu pedido de oração. Que
que o Senhor intervenha de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu até queria continuar, né? Mas vocês já foram, né? Vocês queriam a oração, está orado, está abençoado, em nome do Senhor Jesus, né? Em uma outra oportunidade, nós vamos continuar com essa história linda de Jefté, o filho da prostituta, uma pessoa que tinha uma descompensação na sua identidade, perdeu a identidade, perdeu relacionamentos e perdeu a herança. Olha só, pessoal, eu quero aqui te fazer um convite. Eu quero aqui te fazer um convite. Você que é de Cuiabá, Várzea Grande, da região aqui, das proximidades de Cuiabá, dia 16 de agosto, eu farei uma imersão aqui presencial, paternidade e orfandade. Vai ser muito forte, vai ser tremendo. E eu quero convidar a falar algo que eu comecei a falar aqui hoje. Identidade, relacionamentos, herança. Porque o espírito da orfandade rouba tudo isso. Rouba quem você é. Rouba, ataca, quebra seus relacionamentos. E pior, impede você de herdar, de cumprir promessas. Você está aí ou não? Então, participe conosco aí da nossa imersão. Você que é daqui da região. E olha só, no mês de setembro, nós vamos iniciar o nosso treinamento, a mentoria de libertação e batalha espiritual. Serão 12 aulas, toda segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília. Nós estaremos trazendo uma palavra sobre libertação, cura, batalha espiritual. É uma mentoria e eu gostaria muito que você viesse estudar comigo, né? Mesmo você sendo de outro ministério, não importa, você ter esse conhecimento para você aplicar na sua vida, no seu ministério. Eu queria que toda a igreja tivesse um ministério de libertação. Meu sonho é um dia ver toda a igreja ter um ministério de libertação. Alguém que se disponha a ministrar, a curar, a libertar. Então, tanto a imersão de paternidade como a mentoria, é só você chamar a Letícia. Olha só, ela colocou aí o seu WhatsApp. Chama ela, garanta a sua vaga, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um dia aí abençoado na presença do Eterno. Shalom, shalom.